Fala, meu povo! Hoje a gente vai falar de um filme que está em cartaz nos cinemas. Estou falando de As Viúvas com Viola Davis. O filme, dirigido pelo Steve McQueen, tem a seguinte história. A gente vai acompanhar um assalto que dá muito errado e os 4 assaltantes morrem. Quando os 4 assaltantes morrem, temos o quê? 4 viúvas. E uma dessas viúvas vai começar a ser ameaçada pelo cara que foi roubado nesse assalto, porque os maridos morreram numa explosão e o dinheiro também explodiu, não é mesmo? Então, a partir do momento que uma das viúvas, que é a viúva do chefe dessa gangue, a Veronica Hollins, que é interpretada pela Viola Davis, é ameaçada, ela descobre que ela herdou do seu marido um caderno com as anotações do próximo assalto. E aí ela convoca as demais viúvas para colocar este próximo assalto em prática. Your husband, he stole $2 million from me. That money was meant to buy me a new life. And because it's about my life, now becomes about yours. As Viúvas originalmente foi uma minissérie britânica de 1983 escrita pela Linda LaPlante. E lá em 1983, o jovem Steve McQueen ficava acordado até de noite para assistir essa série. E ele amava a série. Ele fala que ele se identificava porque ele sentia que aquelas mulheres estavam sendo julgadas pela aparência e elas eram consideradas incapazes só por ser quem elas são. E era um pouco de como ele se sentia como uma criança negra em Londres naquela época. E aí ele falou que ao longo dos anos essa história das viúvas ficou na cabeça dele. E aí ele ficou ali ruminando, esperando uma oportunidade de dar a sua versão. E aí agora ele vem com esse filme que é bem diferente do esperado se você pensar, né, na filmografia dele. Porque ele vem fazendo filmes que são considerados, digamos assim, filmes de arte. Apesar do 12 Anos de Escravidão ter se tornado um blockbuster no sentido de que as pessoas foram assistir ao filme, não é um filme que que é pensado para o entretenimento, né? Visto que é muito angustiante de assistir. E eu acho que em As Viúvas ele consegue unir essa coisa do entretenimento com a arte de um jeito que funciona muito bem, eu diria, tá bom? Bom, a Viola foi a primeira escolha do Steve McQueen para o papel de Veronica Hollins. Bom, a Viola, ela tá muito bem como Veronica Hollins no filme, mas apesar dela estar muito bem, ela está ótima, como ela sempre está, né? A nossa eterna Annalise Keating de How to Get Away with Murder, mas eu não acho que surpreende. Eu acho que é o que ela já vem fazendo, assim. Eu tenho vontade de ver a Viola numa coisa muito diferente do que a gente imagina, sabe? Sei lá, talvez numa comédia, num negócio que não tenha tanto essa tensão, essa dor, porque me lembrou um pouco tudo que ela faz. Porque como ela consegue ser muito visceral, eu acho que os diretores sempre pensam nela para esse tipo de papel, assim. A Michelle Rodrigues faz uma outra esposa, que é a Linda, que é o núcleo latino da história, que também tá muito bem, mas também é regular no sentido do tipo de papel que ela geralmente pega. É um papel de uma mulher que é forte, mas que também é vulnerável e emotiva ao mesmo tempo. E a Michelle, ela tem um pouco esse dom com o olhar, né? Ela tem uma força que é até uma força de robustez, assim, física mesmo, né? Ela tem um tônus muscular, ela tem uma coisa imponente que traz essa sensação de força, mas ela tem um olhar que parece esconder alguma tristeza, esconder alguma emoção, e isso funciona muito bem na tela. E nesse papel também funciona muito bem, mas de novo não traz uma novidade. No caso da Michelle Rodrigues, inclusive, além disso de não trazer uma novidade, eu achei que ela foi uma personagem que não cresce tanto na trama. Então eu acho que ela foi uma atriz que poderia ter sido melhor aproveitada nessa história. A coisa que mais me chamou a atenção foi a terceira viúva, que é a personagem Alice, que é feita pela Elizabeth Debicki. Eu não conhecia a Elizabeth, ela já fez Guardiões da Galáxia 2. E eu acho que a personagem dela é a personagem que tem o arco narrativo mais interessante. É uma personagem que vivia violência doméstica com o seu marido, que é da gangue dos assaltantes, e que é uma personagem que foi criada para achar que deve ser sustentada por homens e que, para tanto, deve aceitar determinados comportamentos masculinos como violência, e que é mostrado no filme que ela vem sofrendo violência desde a infância. Não necessariamente por homens, mas ela
ela sempre é subjugada. E o filme traz para ela a possibilidade da virada, a possibilidade dela realmente tomar conta da vida dela e assumir a vida dela e entender a força que ela tem. E é muito interessante, a atuação dela realmente mostra exatamente esse progresso da personagem. Eu achei que funciona muito bem. This is for guns. Guns? From where? Figure it out. A gente tem uma quarta viúva que não participa, que é interpretada pela Carrie Coon. É até uma personagem que a gente fica com a pulga atrás da orelha logo no início, que é a personagem Amanda. Depois vamos entender por quê. Mas, de novo, foi uma atriz que poderia ter participado mais da trama, até para não dar tão na cara algumas coisas da narrativa, entendeu? O núcleo feminino é basicamente as mulheres que vão se envolver de alguma maneira nessa questão da gangue. E os homens fazem esse papel dos vilões. Mas aqui, não porque necessariamente os homens seriam os inimigos das mulheres, não é isso. Mas é porque elas se jogam de cabeça num universo que tecnicamente é masculino, que é esse universo das gangues, esse universo do roubo, do assalto. Então, é como se elas estivessem invadindo esse universo dos maridos, que era um universo masculino, e elas acabam se tornando inimigas dessas pessoas. Então, é interessante porque são vários homens, vários atores que a gente conhece em filmes de ação. O Liam Neeson é o que mais aparece, porque ele faz o marido da Viola, né? É o Harry Hollins. Só que nesse filme eles são coadjuvantes. É muito interessante como eles são coadjuvantes, com uma generosidade, com uma entrega, e eles entregam o que é preciso para aqueles personagens. Nesse cenário, nós temos duas forças políticas brigando pelo cargo de vereador do 18º Distrito de Chicago. Então, a gente tem a família Mulligan, que é o Jack Mulligan, interpretado pelo Colin Farrell, e o pai dele. E nós temos dois irmãos negros, que são do subúrbio, que desejam ascender a este cargo. E aqui, por que eu acho isso interessante? Porque além de mostrar, e mostra em outros momentos, a questão social da situação do negro em Chicago, nos Estados Unidos, enfim, no mundo, também traz uma luta do poder pelo poder. Então, esses dois irmãos que são negros, eles querem sim ele quer ser o primeiro político negro a ser eleito vereador naquele distrito, ele quer, mas ele quer isso também para legitimar o seu tráfico de drogas, o seu trabalho sujo e para não ser incomodado. Então, tem uma coisa também de algumas pessoas que sabem que se encontram enquanto minoria social, porém também querem usar isso de modo a subverter para o seu próprio benefício, que é o poder pelo poder. Então, eu acho muito interessante como ele traz isso, assim, ele traz a realidade que é dura, mas também traz algumas pessoas que são oportunistas e que querem se aproveitar dessa realidade dura para o seu próprio benefício. Então, é bem interessante. Traz outras coisas também, por exemplo, a gente tem uma cena em que uma moça que é dona do salão de beleza tem que pagar suborno para o vereador atual, que em tese emprestou dinheiro para ela por meio de uma política social, para ela poder ter o salão de beleza. Queria falar um pouco sobre o jeito do Steve McQueen de filmar, que eu achei muito interessante, que ele mostra com a direção de imagem exatamente o que ele quer falar na cena. Então, por exemplo, a gente tem um pastor que claramente faz trocas políticas na história. E é na cena que a gente vai conhecer esse pastor pela primeira vez, ele, em vez dele mostrar a grande audiência que está assistindo o pastor, ele dá um close no pastor e aí ele vai aumentando, como se ele dissesse assim: ó, esse aqui é o pastor, agora eu vou te mostrar por que ele é importante. E aí ele vai abrindo e vai mostrando uma igreja gigantesca para mostrar a grande influência que ele tem perante aquela comunidade. E aí vai fazer sentido o porquê que os dois candidatos a vereadores querem tanto o apoio desse pastor, por exemplo. Uma cena que todo mundo comentou e que é muito icônica no filme é quando o personagem do Colin Farrell está reclamando com a assistente dele sobre ele não querer continuar a política do jeito que o pai dele fazia e tal, e ele faz isso dentro de um carro blindado, quando ele está saindo de um comício que ele fez no subúrbio da cidade. E ao invés de mostrar a discussão que está acontecendo internamente no carro, a câmera acompanha o carro mostrando a vizinhança. A gente em nenhum momento vê os dois personagens falando, a gente só ouve eles falando.
E aí, dessa maneira, o Steve McQueen mostra o grande abismo social que está presente naquele mesmo distrito, porque aí a gente vai vendo as casinhas mais rústicas, mais pobres, e de repente você vai vendo palacetes, casas muito mais ricas, e além dessa coisa visual, dessa mudança de paradigma social, digamos assim, do próprio distrito, a própria coisa de mostrar eles dentro de um carro blindado mostra o quanto eles estão blindados, o quanto eles estão distantes dessa realidade, o quanto eles estão protegidos de qualquer outra influência, digamos assim. Então é um jeito muito interessante de filmar. Outra coisa que é genial na filmagem dele é como, por exemplo, o início do filme é bem inusitado, porque você pensa, é um filme de ação. A primeira cena é Liam Neeson e Viola Davis se beijando na cama. Aí você fica, eu tô assistindo o filme certo? Não, mas é isso mesmo. E ele começa a mostrar as cenas do assalto dando errado, em paralelo com cenas do cotidiano desses assaltantes e como mais ou menos se constrói a vida conjugal de cada um deles. The best thing we have going for us is being who we are. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. Assistam esse filme porque tá em cartaz nos cinemas. Comentem aqui que outros filmes vocês querem que eu comente. Digam o que vocês acharam desse filme. Não esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem a notificação quando eu postar um próximo vídeo. E, claro, compartilhe com todo mundo aí nas redes sociais, que eu sei que vocês compartilham coisa boa, viu? Até o próximo vídeo!